Olá, meu nome é Alessandro, sou coach em desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar daquele assunto muito importante do meu canal Alessandro Alves. Você que está aqui comigo, uma ótima noite para você, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra, mais uma conversa, na verdade, onde eu estou conversando diretamente com você que está me vendo agora. E eu estou aqui no meu escritório mais uma vez, tá? Aqui na minha residência, no meu escritório projetado, já feito para esse objetivo mesmo de estar realizando essa palestra na rede com você, tá? As palestras também são feitas ao vivo, tá? Em breve eu vou estar fazendo uma live também e essas palestras vão ser feitas ao vivo. Você pode estar interagindo comigo, me perguntando, tá bom? É como se fosse uma aula mesmo. Nós estamos aqui para trocar ideias, tá bom? E vou falar hoje de um assunto muito interessante que o pessoal tem me pedido até na faculdade, os meus colegas têm comentado também. Vamos falar um assunto muito legal hoje que é a respeito do medo. Em que ele pode nos prejudicar e em que ele pode nos beneficiar. Porque, por incrível que pareça, esse sentimento que vive atemorizando muitos e muitos corações, pode trazer benefícios, sabia? Por incrível que pareça. Então, não se sinta culpado se você já teve ou tem esse sentimento de medo. Se você vive com medo, tá? E eu vou deixar bem claro, o que atrapalha muito é o excesso, tá bom? O que atrapalha hoje o ser humano viver na sua plenitude é o excesso desse sentimento, tá? Chamado medo, que atrapalha muito, tá? Mas também traz muitos benefícios. Então, eu vou me basear no livro da Bíblia. Eu gostaria que você pegasse comigo o livro da Bíblia, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 8, que fala a respeito do medo. E fala a solução para vencer esse obstáculo no nosso dia a dia, que na verdade é 1 João capítulo 4, versículo de número 8. O amor do Senhor lança fora todo medo. Tá ok? Então o tema de hoje é: não tenha medo, Jesus é com você. Tá ok? Não tenha medo, Jesus é com você. E eu vou passar bem claro essas vertentes, mas primeiro eu quero deixar bem claro, gente, que o medo, esse excesso de medo, é muito prejudicial, tá bom? Nós vamos passar esses princípios. Então vamos falar em que ele pode prejudicar o medo. Quais são os princípios que podem fazer com que ele prejudique a nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida, tá ok? O medo, o excesso desse sentimento pode causar problemas terríveis à nossa saúde. Você fica com falta de sono, tá? Ou seja, a insônia, né? Propriamente dito, muitas pessoas estão tomando até antidepressivos para poder dormir, tá? Para poder fechar os olhos e poder ter 8 horas de sono tranquilos. Não conseguem, porque a sua mente vive trabalhando 24 horas por dia. Ele pensa em milhares e milhares de coisas. Tá ok? Esse é o primeiro prejuízo. O segundo prejuízo, que faz com que você se deprima, que você vive enclausurado dentro de casa. Eu conheço pessoas, tá? Eu conheço amigos meus e já foi diagnosticado em muitas pessoas que as pessoas hoje vivem com medo até de sair de casa, devido ao excesso de violência, devido à criminalidade aumentando cada vez mais, devido à falta de segurança. A pessoa começa a perder a sua vida em sociedade, ou seja, ela vive enclausurada, tá? E a gente já começa a perceber isso, num grande problema que existe hoje na tecnologia, por incrível que pareça. Uma ferramenta que é o smartphone, as redes sociais, que era para trazer benefícios para a gente, o medo faz com que as pessoas comecem a interagir assim, pelas redes sociais. Claro, porque hoje já não pode mais ter aquele contato, tá? Aquele contato mão com mão, porque você não sabe mais quem é quem, tá? Um instituto de pesquisa chamado Stanford, nos Estados Unidos, afirma que, isso lá fora, tá? Afirma que as pessoas hoje estão usando muito mais as redes sociais do que propriamente comunicando entre si, o contato físico. Porque, para eles, é a forma mais segura. E hoje, no Brasil, até crianças menores de 4 a 5 anos, não vou botar nem 3, vou botar de 4 a 5 anos, para a gente não ser tão exagerado, estão
dando, assim, usando smartphones, celulares e vendo as redes sociais. Não que eu seja contra, tá? Porque cada um sabe a maneira de educar os seus filhos, os seus menores, os seus pequenos. Mas eles têm a noção, eles conseguem ensinar os adultos como devem usar isso. A tecnologia está sendo muito mais fácil para eles do que para os adultos. Porque, por incrível que pareça, por mais que tenha crescido nas redes sociais, tem adultos que não gostam. Eu conheço amigos meus que não gostam de usar o WhatsApp, não usam as redes sociais, tá? Usam simplesmente o smartphone, o celular, para ligar para os entes queridos, falar normalmente, como era antigamente. Tá? E as brincadeiras infantis foram se perdendo. Na década de 80, para cá não existe mais. Peão, pipa, futebol, estão se acabando isso. Está se acabando. Agora é era do celular. As pessoas estão usando o celular. E eu não sou contra, porque nós estamos usando hoje a rede social para poder conversar. Porque a rede social alcança muitos lugares que nós não podemos ir. Com certeza, esse vídeo que eu estou fazendo hoje está alcançando milhares e milhares de vidas. Mas vamos falar sobre o medo. Então, esse excesso de medo atrapalha a vida social. É o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, deixa a pessoa improdutiva. Improdutiva, exato. Porque se ela está com medo, se ela tem um excesso de medo, ela não consegue ser produtiva, ela não consegue mostrar o seu talento, ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Ela se baseia na opinião dos outros, ela fica se pré-julgando, achando-se inferior a outra pessoa. Ou seja, ela não consegue ter iniciativa, então ela deixa de ser produtiva. Ela fica como espectadora de si mesma. Se eu pudesse ter feito isso, se eu pudesse ter feito aquilo. Não seja aquela pessoa que vive se lamentando, irmão. Tenha iniciativa. Tenha iniciativa. O medo faz com que você seja improdutivo, não tenha produtividade. Outro problema que causa o medo, já falei dois. Outro problema que causa o excesso de medo. O excesso de medo faz com que você seja uma pessoa totalmente insegura. Você é levado pelo vento, pela opinião dos outros. Você deixa de ter as suas próprias opiniões, as suas próprias ideias, porque acha que as suas ideias não se comparam a ideias dos outros. Porque, comparado ao ponto 2 que eu falei, sobre o excesso do medo, os prejuízos que causam, você deixa isso tomar conta de você, que você não consegue mais raciocinar, você não consegue mais ter ideia nenhuma. Você fica apagado no meio da multidão. Você é mais um no meio da multidão. A pessoa que direciona para que caminho que você deve seguir, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, mas você mesmo não sabe nem o que você quer da sua vida. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje, e nos estados afora. Muitos problemas têm acontecido porque está faltando conhecimento, está faltando isso, irmão, a iniciativa. A iniciativa, então, o excesso de medo atrapalha nesse ponto, tá? É o terceiro ponto. Vamos falar outro problema que causa o medo. O medo, excesso de medo, faz com que você seja uma pessoa infeliz. O excesso de medo faz com que você seja infeliz. Como assim? Se eu vivo em sociedade é fazer uma troca, uma doação. Não é isso? Como assim? É dar atenção a outra pessoa, é poder conversar, é poder dialogar, é poder trocar ideias. Se eu vivo comigo, se eu vivo isolado do mundo, eu não posso viver em sociedade, porque eu vivo com medo de tudo e de todos. Aí vem a chamada doença que tem que ser tratada, a síndrome do pânico. Quando o excesso de medo toma conta da vida da pessoa, que a pessoa não consegue mais viver por si mesma. Está entendendo? Então, esses são os principais problemas. E o excesso de medo, no fundo, causa até a depressão, que é o mal do século hoje. Agora, vamos falar de maneira rápida, tá? De maneira rápida, os benefícios do medo, tá? Os benefícios do medo. O medo faz com que você, né, tenha precaução, ou seja, você não vai tomar decisões por impulso.
A sua decisão vai ser sempre baseada na direção de Deus. Você vai perguntar a Deus se é para você tomar esse tipo de atitude. Então, precaução. Você vai ter planejamento. Como assim, planejamento? Antes de fazer qualquer tipo de coisa, você vai se planejar primeiro. Porque quando se tem planejamento, se tem organização. Se tem organização, se chega em algum lugar. Aí a sua iniciativa vai ser produtiva. Tá ok? O medo faz com que você seja aquela pessoa confiante. Você é aquela pessoa questionadora. Você confia em si mesmo, mas você sempre questiona. Você sempre busca conhecimento. Você sempre vai além das possibilidades. Você não se depara com nenhum tipo de obstáculo. Isso, irmão. Então você é uma pessoa questionadora, uma pessoa confiante, uma pessoa positiva. Questionar não é errado, porque a gente não pode aceitar tudo como normal. Não aceite a vida que você está vivendo como normal. Você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa positiva, você quer ser uma pessoa confiante. Então o medo é bom nesse sentido. Porque quem vive com medo não sai pisando em qualquer lugar. Ele vai ver exatamente onde a gente quer chegar. Aí é o quinto e último que eu vou falar para você, tá? Sobre os benefícios do medo. Outro benefício que traz o medo, tá? Esse medo, um sentimento normal na vida da gente, é que você passa a ter visão ampla de tudo. Você começa a analisar os fatos. Quem questiona, analisa os fatos. Não é isso? Você tem a visão ampla, você já começa a imaginar o futuro, você começa a enxergar o futuro para você se vê além, você não vive do agora, você vai além, você busca, e é isso que Deus quer para você, tá bom? Eu espero que você tenha entendido as vertentes do medo, os malefícios e os benefícios, tá ok? Não fique com essa vida apática que você tem levado, o medo é normal, tá? Ser corajoso não é viver uma vida em apuros, uma vida de bom vivant, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vivo hoje, amanhã não interessa, não. Comece a planejar o seu futuro. Comece a enxergar o seu futuro. Deus tem um futuro brilhante para você. Acredite em você, porque Deus acredita. Por isso que Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Amém? Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui. E comente no canal aqui no YouTube se você tem gostado, se você não gostou, que nós vamos estar postando mais vídeos para você. Lembrando sempre que eu só falo assuntos atuais, tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe.